Olá, sejam bem-vindos a mais um 5 perguntas para o CFO da Assets. No episódio de hoje, recebemos Ramon Pérez, CFO e diretor de RI da empresa Tegma Gestão Logística. Ramon possui vasta experiência como executivo em empresas de diferentes setores, como energia, indústria química, infraestrutura e logística. Formado pela USP, Ramon também possui um curso de MBA em Finanças Corporativas pelo IBMEC. As principais habilidades comportamentais de um executivo de finanças em empresas de capital aberto, os desafios da migração de uma empresa multinacional para uma empresa nacional e, por fim, como o seu cargo de CEO ajudou a compreender melhor as atividades do CFO da sua empresa. Isso é o que abordaremos aqui neste episódio. Aproveitem! Então eu trabalhei numa área que nós chamávamos de uma mesa de operações. Nós éramos responsáveis por todo o relacionamento com o mercado financeiro, para cuidar do funding da companhia, da aplicação dos recursos, da gestão dos recursos e principalmente no caso, porque era uma empresa multinacional, das operações de hedging. E por que eu acho que é importante falar isso? Porque de fato, essa experiência me deu características muito específicas de quem opera no mercado financeiro. A rapidez nas decisões, né? Você tem que pesar o custo-benefício de você ter todas as informações versus você tomar a decisão, atuar sob pressão, né? O mercado financeiro está oscilando ao longo do dia. A questão da legislação também, a legislação do mercado financeiro ela é muito específica. Nessa experiência, a gente tinha muito de uma espécie de engenharia financeira, né? De você, utilizando as regras do mercado, criar operações, criar situações para beneficiar os negócios da empresa. E em várias outras situações onde eu me deparei com setores com um arcabouço de legislação importante também, eu acredito que eu utilizei essa experiência de uma maneira positiva. A primeira que me ocorre é com relação à flexibilidade e você se adaptar aos diversos papéis que você desempenha dentro de uma companhia dessa. Eu me relaciono com membros de um comitê de auditoria, de um conselho fiscal, um conselho de administração que tem sócios. Cada um desses interlocutores você precisa se adaptar de uma maneira diferente. Saber se colocar no lugar da outra pessoa. Eu acho que isso é importantíssimo, né? E eu acho que isso é uma qualidade, uma característica que você pode aprender e desenvolver ao longo do tempo. Eu cheguei num dado momento da minha carreira até em pensar, bom, eu estou tão especializado nessa área financeira de mercado, vamos chamar assim, que eu preciso decidir se eu vou trabalhar num banco ou se eu vou continuar nas finanças corporativas, né? E a decisão que eu tomei à época é dizer, não, eu quero desenvolver a minha carreira dentro de empresas, né? E aí eu procurei diversificar, né? e ter outras experiências, e foi através dessas outras experiências que ao mesmo tempo que eu fui conhecendo outros aspectos, eu me aprofundando em outros aspectos das finanças corporativas, né, que eu pude ter a oportunidade também de desenvolver essa questão da gestão de pessoas. Eu tive a possibilidade de trabalhar numa empresa multinacional no Brasil e no exterior. A diferença maior que você tem nesse caso, ou seja, trabalhando no Brasil, numa empresa multinacional, é o porte, normalmente. Você tem uma estrutura pesada, você tinha uma área para cada coisa, né? Embora a gente tivesse muita autonomia na área financeira, obviamente, determinadas questões têm que ser submetidas à matriz e aí você perde um pouco de velocidade também. Então, eu acho que a estrutura, né? Eu não diria tanto a questão da informalidade, mas quando você pensa numa empresa, você trabalhando no exterior, aí a mudança é muito grande, né? E a questão é cultural. Então, no meu caso, era uma empresa francesa, bastante formal, bastante hierarquizada, e quando você vem para uma empresa brasileira,
aí o choque é maior, né? Você saindo do exterior para vir trabalhar no Brasil, nossa informalidade é maior, mesmo trabalhando numa empresas de porte muito grande. No meu caso, eu fui para uma empresa, para uma joint venture que tinha uma estrutura muito pequena, e aí é o comum, né, ter que bater o escanteio e correr para cabecear. E me deu, eu acho que foi um aprendizado muito grande também, no sentido de ser mais generalista. Eu estava muito acostumado a ter um problema e dizer, olha, pedir para a área X ou Y resolver. E no caso da estrutura que eu fui trabalhar, não, eu tinha que atuar em todos os casos. Foi uma experiência muito rica. Eu consegui casar a minha expatriação, que era algo que eu queria muito, com uma mudança dentro da área de finanças. Eu saí de uma área de tesouraria, né, da mesa de operações, e fui para uma área de finanças corporativas voltada para M&A. E eu aprendi muito nessa área, tive muitas experiências mesmo depois disso, e essa experiência nessa operação, nessa função de M&A, né, ela me ajudou na minha carreira, porque muitas das mudanças que eu fiz posteriormente foram por conta da minha experiência na área de M&A. A década de 2000 foi muito rica em operações em IPO, né? E eu participei de 2 ou 3, atuando em outras empresas. Então a minha experiência, eu adquiri ela num momento também adequado para um boom que estava havendo no mercado, né? Agora, tudo isso, comparado com a experiência pessoal, é muito pequeno. Para mim, a grande experiência foi a pessoal. E eu tive que me virar com a minha esposa, e acho que isso teve um grande impacto na minha vida pessoal, no meu casamento, por exemplo. No meu caso, um fortalecimento muito grande, porque era eu por ela e ela por mim. No nascimento da minha filha também, acho que isso foi um desafio muito grande para a gente. Eu tive uma experiência de CEO que, de fato, primeiro mostrou a importância, o tempo, pelo menos na minha experiência, em que um CEO passa voltado a questões estratégicas e questões de governança. Acho que principalmente essa é a questão, com sócios, com conselho de administração. A gente estava montando uma estrutura, uma holding, essa empresa não tinha uma holding. Eu contratei um CFO que, sem o papel que ele desenvolveu, eu não teria condição nenhuma, sem o apoio que eu tive dele, de me ocupar das questões de governança ou estratégicas. Talvez o que eu vá dizer agora tenha um certo viés, né? Porque eu sou CFO, mas eu acho que é o CFO que tem a empresa na mão. Não no sentido de tomar decisão pela empresa, não é isso. Obviamente você tem todas as alçadas e não é isso. É a empresa na mão no sentido de conhecer a empresa realmente, né? Sem esse pilar, nenhum CEO pode desenvolver bem o seu trabalho. É uma frase de um poeta, acho que ele é escocês, é o Robert Louis Stevenson, que é mais ou menos assim: todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai ter que sentar à mesa para um banquete das consequências. E eu acho que isso tem a ver com o fato de você fazer as coisas certas e as pequenas todos os dias. E sempre acreditei muito que a maior parte do trabalho, do resultado do trabalho, vem de suor, né? Então, isso também, não sei se talvez isso hoje tem virado um pouco lugar comum, mas eu realmente acredito nisso, até porque eu não acho que eu nasci com um dom específico para absolutamente nada. Acho que eu poderia ter me desenvolvido em outra área também, mas eu teria que ter tido a mesma dedicação, o mesmo esforço, o mesmo estudo que eu tive nessa área de finanças. Então, você vai colher em algum momento da sua vida as consequências dos pequenos atos e dos esforços e do fazer certo aquela pequena coisa a cada dia.